E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Olha, ser São Paulino não é para qualquer um, viu? É teste cardíaco atrás de teste cardíaco. E a cada jogo decisivo, parece que o universo dá um jeito de testar ainda mais nossa fé. No clássico contra o Palmeiras, um daqueles jogos que valem mais do que 3 pontos, o São Paulo chegou com uma escalação que misturava esperança, apreensão e uma dose cavalar de preocupação. Isso porque, ao mesmo tempo em que recebia a notícia do retorno de Oscar, nosso camisa 11, também vinha a bomba. Lucas Moura fora da partida por precaução. Dá pra acreditar? Sim, é isso mesmo. Lucas, um dos nossos melhores jogadores na temporada, ficou de fora porque a comissão técnica, com razão, entendeu que o gramado sintético da Arena Barueri é uma armadilha. Um campo que não favorece ninguém, que potencializa lesões e que há anos é pauta de reclamação entre os próprios jogadores. Não tem como culpar o Zubeldia, mas também não tem como não sentir aquela pontada de desespero. Porque sem Lucas, o nosso poder de fogo diminui, a criação de jogadas perde intensidade, e aquele brilho, aquele diferencial fica no banco, ou melhor, nem no banco. Por outro lado, a volta de Oscar era algo muito aguardado. Um jogador experiente, com bagagem internacional, visão de jogo privilegiada, e que pode ser o cérebro desse time. Só que ele ainda tá longe da forma ideal. Tá voltando aos poucos, precisando de ritmo. Não é justo jogar toda a responsabilidade nas costas dele. Mas a gente sabe como é. A torcida olha pra ele e espera magia. Espera passes açucarados, bolas enfiadas, chute de fora da área. A pressão já começa no aquecimento. A escalação divulgada horas antes do clássico trouxe algumas certezas e outras dúvidas. Rafael no gol, claro. Nosso paredão. O goleiro que tem segurado as pontas mesmo quando a defesa entrega. Na zaga, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Uma trinca que no papel é forte, mas que na prática ainda precisa de muito entrosamento. Principalmente com a bola nos pés. Os sustos com saída de bola errada são recorrentes e contra um time como o Palmeiras, que pressiona lá em cima, qualquer vacilo vira oportunidade para o adversário. Nas alas, Enzo Dias foi mantido. E aí mora um problema. O argentino que chegou com moral ainda não convenceu. Marca mal, ataca pior ainda. Muitas vezes parece perdido, sem saber se vai ou se fica. Do outro lado, a ausência de um lateral direito de ofício obriga o time a improvisar. E improviso em clássico é sinônimo de sofrimento. Toda vez que o adversário percebe uma brecha por ali, é lá que eles forçam o jogo. O meio-campo veio com Marcos Antônio, Alisson e Oscar. Aqui tem qualidade, não vou mentir. Marcos tem se mostrado uma grata surpresa. Corre, marca, aparece. Como opção, Alisson é aquele operário, corre por 2, briga por cada bola. Mas tecnicamente a gente sabe, ele tem limitações. Não dá pra exigir que ele resolva. Aí entra o Oscar ao pensador, mas como falei, ainda tá pegando ritmo. Então na prática é um meio de campo que segura o rojão, mas não distribui espetáculo. No ataque, Ferreirinha e André Silva ganharam a missão de infernizar a defesa palmeirense. Ferreirinha, quando quer, é um foguete, rápido, habilidoso, driblador, mas quando não quer, some, literalmente desaparece em campo. Já André Silva é aquele cara que briga com a bola, luta, dá carrinho, corre, mas falta faro de gol, falta aquela malícia do centroavante. Aquele cara que sabe onde a bola vai cair, que tem o tempo da jogada. A ausência de Caleri ainda pesa, e muito. Cédric completou o setor ofensivo. Outra aposta, outro jovem com potencial, mas que ainda sente o peso da camisa. O problema é que o torcedor não quer mais apostas, quer soluções. E jogos como esse não são para experimentar, são para entrar com o que tem de melhor. Mas aí a gente volta no começo da conversa. O que tinha de melhor estava fora. Lucas Moura, vetado. E a esperança virou incerteza? A decisão de poupar Lucas tem 2 lados. Do ponto de vista físico, faz sentido evitar uma lesão mais séria num campo que não é natural. Mas do ponto de vista emocional, é um baque. Porque o São Paulo não tem banco.
Não tem elenco para substituir jogador desse nível? E todo mundo sabe que clássico se decide nos detalhes, na genialidade, no talento individual. E o nosso talento ficou no DM olhando para o banco? O que mais chama a atenção é a falta de profundidade. Tem garoto da base, tem jogador em recuperação, tem atleta que ainda não mostrou a que veio. O torcedor olha e pensa, se não resolver no primeiro tempo, o segundo vai ser na base da fé. Porque não tem peça para mudar o jogo. Não tem reserva. A altura. Essa escalação, no fim das contas, mostra o que a gente já sabe há tempos. O elenco é curto. E isso pesa numa temporada longa, com muitos jogos, muitas competições. O planejamento precisa melhorar. Não dá para depender sempre dos mesmos. Não dá para viver de lampejos. A camisa do São Paulo é pesada, mas precisa de jogadores à altura. Zubeldia tentou montar o que tinha de melhor. Deu para perceber a preocupação com a marcação, com o equilíbrio, mas faltou ousadia, faltou aquele algo a mais para surpreender. E clássico, minha gente, se ganha na coragem, no detalhe, no tapa diferente, no passe entre linhas. E isso a gente perdeu com a ausência do Lucas. A gente sabe que o time ainda está se adaptando ao novo treinador, que Zubeldia tem ideias boas, que a filosofia é interessante, mas o torcedor quer resultado, quer ver entrega, quer ver intensidade. Contra o Palmeiras é guerra. Não é jogo qualquer, é rivalidade das mais quentes. E precisa ser tratado como tal. A volta do Oscar foi um alento, mas ele precisa de tempo. E tempo é algo que o São Paulo não tem. A pressão vem de todos os lados. Vem da torcida, da imprensa, da diretoria. Cada tropeço é um festival de críticas. Cada vitória é um alívio momentâneo. E nesse cenário, a confiança vai oscilando. E o rendimento também. O que preocupa é que a gente não vê um padrão claro ainda. O time tem bons momentos, mas também tem apagões. Contra o Palmeiras não dá pra vacilar, porque eles são cirúrgicos, aproveitam qualquer brecha. E é exatamente isso que nos assusta. A esperança era que Oscar assumisse esse protagonismo, mas ele precisa de ajuda. Não dá pra carregar piano sozinho, é preciso que o coletivo funcione, que os setores se conectem, que a bola chegue redonda, que o ataque finalize, que a defesa não entregue. O torcedor são paulino é apaixonado, é exigente, é impaciente também, porque já sofreu demais, já viu muita coisa ruim em campo, mas nunca deixou de acreditar. E agora, mais do que nunca, precisa de uma resposta. Essa escalação, mesmo com limitações, poderia ter surpreendido, poderia ter jogado com garra, com alma, mas faltou intensidade, faltou personalidade. E isso não se compra, isso vem de dentro, vem do sangue. O clássico passou, mas a lição fica. O elenco precisa de reforços, precisa de planejamento e precisa, acima de tudo, de coragem. Porque vestir essa camisa é honra. E quem entra em campo tem que saber disso, tem que sentir, tem que viver o São Paulo. E você, torcedor, o que achou dessa escalação? Sentiu falta de alguém? Concorda com a ausência do Lucas? Fala aí, comenta, porque aqui é São Paulo e a gente nunca foge do debate. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O que está acontecendo no Morumbi? Torcedor tricolor, a bomba caiu e ninguém estava preparado para isso. No meio de uma semana que prometia ser de tranquilidade nos bastidores do São Paulo FC, uma verdadeira tempestade se formou. O renomado jornalista pilhado, conhecido por revelar informações de bastidores quentes, soltou uma bomba em seu canal. Zubeldia estaria demitido. Isso mesmo, o técnico argentino que chegou com a missão de resgatar o brilho do tricolor pode estar de saída antes mesmo de consolidar seu trabalho. E agora, São Paulo? O torcedor são paulino já passou por muita coisa nos últimos anos, mas nada prepara a gente para essas reviravoltas inesperadas. Quando finalmente acreditávamos que o time estava entrando nos trilhos com um treinador de perfil moderno, trabalhador e estratégico, surge uma notícia dessas para bagunçar tudo? A pergunta que não quer calar: é verdade mesmo? Ou mais uma cortina de fumaça nos bastidores? Segundo o pilhado, a informação veio de fontes internas do clube e seria dada como certa por alguns dirigentes. Zubeldia, mesmo com pouco tempo no cargo, não teria agradado totalmente a cúpula.
Mais do que os resultados em campo, o estilo fechado, algumas escolhas táticas e possíveis atritos com jogadores importantes do elenco teriam pesado. Será que os bastidores do Morumbi estão fervendo novamente? A verdade é que o São Paulo não pode mais se dar ao luxo de errar. A torcida está cansada de ver técnicos indo e vindo sem uma continuidade. E Zubeldia, apesar do pouco tempo, começava a mostrar uma identidade. Mas, como todo torcedor sabe, quando a diretoria resolve agir nos bastidores, pouco importa o que está acontecendo dentro de campo. Ainda que a notícia da demissão não tenha sido oficializada até o momento, o clima de tensão já se espalhou. As redes sociais entraram em colapso com a declaração de Pilhado. A fiel tricolor quer respostas. Afinal, se há mesmo essa movimentação para tirar o treinador, por que não há um posicionamento oficial da diretoria? É inevitável lembrar de episódios recentes que colocaram o clube em situações constrangedoras. Quantas vezes o São Paulo apostou em treinadores promissores apenas para abandoná-los no meio do caminho, sem a paciência necessária para ver o trabalho evoluir? A torcida, mais uma vez, é quem paga o preço dessa instabilidade? Zubeldia. Chegou com respaldo, foi apresentado com pompa, elogiado por seu currículo e teve carta branca para reformular o elenco. Inclusive, pediu reforços pontuais, indicou atletas e começou um processo de transição tática que parecia promissor. Então, o que mudou em tão pouco tempo? Será que existe um nome nos bastidores já engatilhado? Alguns boatos apontam para uma possível sondagem a treinadores brasileiros de peso. Outros até cogitam uma volta de nomes antigos que já passaram pelo Morumbi. Mas a verdade é que nenhuma dessas opções soa tão coerente quanto deixar Zubeldia trabalhar em paz. Para o torcedor são paulino, a grande frustração é ver a história se repetir. Planejamento que começa bem e termina abruptamente. Promessas de continuidade jogadas no lixo por vaidades, pressões externas ou simples impaciência. O tricolor merece mais que isso. Merece estabilidade? Pilhado foi claro. Zubeldia está fora, só não anunciaram ainda. Uma frase curta, mas que ecoou como trovão no coração dos torcedores. Se isso for verdade, o São Paulo terá que se explicar, e muito. Porque essa decisão não seria apenas sobre um treinador, mas sobre o rumo do clube. Não é exagero dizer que Zubeldia é admirado por parte da torcida? Muitos viram nele um sopro de esperança, um treinador que poderia quebrar o ciclo de instabilidade que tanto nos assombra. Sua demissão agora representaria mais do que uma mudança de comando, seria o fim precoce de um sonho. Nos bastidores, alguns conselheiros já teriam se manifestado contrários à saída do argentino. Há quem diga que a divisão interna na diretoria está mais acirrada do que nunca. Isso explicaria o silêncio oficial até o momento. Ninguém quer assumir o ônus da decisão. Enquanto isso, o elenco vive uma incerteza cruel. Jogadores que vinham se adaptando ao estilo do treinador agora não sabem o que esperar. Existe um clima de apreensão. Afinal, a troca de técnico pode significar mudanças drásticas para muitos ali dentro. E como fica a torcida? Mais uma vez deixada de lado, sem voz e sem vez. Mas quem conhece o torcedor do São Paulo sabe. Não ficamos calados. Se essa demissão se confirmar, o barulho vai ser grande. Porque estamos cansados de ver nosso clube tratado como laboratório. Há quem acredite que a pressão de empresários e figuras influentes nos bastidores pode ter acelerado o processo. Interesses escusos, disputas de poder e vaidades seguem interferindo nas decisões técnicas do clube. E o torcedor, mais uma vez, vira refém desse jogo sujo. Por outro lado, há quem defenda a demissão. Apontam uma suposta falta de evolução no time, alegam que o ambiente interno piorou nas últimas semanas e que o treinador perdeu o grupo. Mas mesmo esses argumentos soam fracos diante da necessidade de continuidade. Zubeldia não é mágico. Nenhum treinador é, mas ele precisa de tempo, apoio e confiança. Sem isso, nenhum trabalho sobrevive, nem mesmo o mais promissor. E o São Paulo não pode seguir enterrando projetos antes mesmo deles desabrocharem. O tricolor tem um elenco qualificado, torcida apaixonada e estrutura de ponta.
Falta apenas coerência nas decisões. Se a diretoria realmente acreditar que o caminho é demitir Zubeldia, que tenha coragem de vir a público e explicar. O torcedor exige e merece respeito. Se a notícia for desmentida, será um alívio, mas se for confirmada, que ao menos sirva de lição. Não se constrói um clube campeão sem estabilidade. E estabilidade exige coragem para bancar decisões mesmo diante das críticas. Enquanto isso, o Morumbi segue em silêncio, mas nos bastidores o barulho é ensurdecedor. O futuro do São Paulo está mais uma vez em jogo e o torcedor, esse gigante apaixonado, segue esperando por dias melhores. A verdade virá à tona. E quando vier, esperamos que seja uma que nos encha de esperança e não mais decepção. Porque o São Paulo FC é muito maior do que qualquer crise passageira? Você acha que a diretoria deve manter Zubeldia ou é hora de mudar? Comente, compartilhe com outros tricolores e fique ligado. As próximas horas prometem ser decisivas. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!